Ao longo da extensa linha de costa de Odmira, alguns recessos desempenharam, à escala local, um verificado papel histórico, geralmente associado à atividade pesqueira. Um dos mais notáveis é a Enseada do Canal, próximo de Vila Nova de Mil Fontes, que guardou no nome a sua característica marítima. Na sua parte norte, um pequeno abrigo natural, defendido da nortada e dispondo de água doce, foi utilizado pelos pescadores de Mil Fontes, desde, pelo menos, o início do século XIX. Dotado de estrutura na década de 1930, com um molho com cerca de 120 metros e um passadiço para terra firme, em betão, teve, a partir dos anos 1980, sucessivas ampliações e melhorias. Encontramos-nos num trecho de costa do concelho de Odmira, concretamente da freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, a cerca de 2 km a norte da embocadura do rio Mira. Estamos perante uma costa de falésias, de cor escura em geral, constituída geologicamente por xistos e grauvaques, uma costa muito recortada, em que podemos observar uma entrada bastante pronunciada, designada por Ponta do Ladoeiro, que em alguma cartografia surge erradamente como Ponta do Landeiro. Trata-se, neste caso, de um lapso, porque este acidente costeiro sempre foi designado por Ponta do Ladoeiro. A Enseada do Canal é um recesso, uma reentrância bem notável, existente neste trecho de costa. Ela tem da parte norte, essa enseada tem da parte norte o pequeno porto, também designado do canal, e que por vezes tem sido designado por Porto das Barcas, em alguma cartografia e por alguns autores. Aliás, numa tendência que também se nota no caso de entrada da barca na São Bejeira, cujo nome antigo era Sardão e não entrada da barca, e aqui também neste caso temos, portanto, um porto que é designado do canal, embora por vezes tenha sido também chamado de Porto das Barcas. Portanto, esse pequeno porto de pesca fica ao norte, ao sul fica a ponta ou pontal da Vigia, onde se ergue uma casa cujos donos chamaram exatamente de Casa da Vigia, e portanto, essa enseada, ao longo do tempo, teve um papel importante na história de toda esta região. A existência de água doce com bastante abundância caracteriza esta enseada do canal. Esse facto deve-se a esta plataforma que possui na parte superior materiais que são permeáveis e na sua parte inferior rochas que são impermeáveis. A água foi uma das razões pelas quais o homem se aproximou deste espaço. Lembremos que no século XVI, XVII e XVIII os corsários vinham aqui fazer aguada, isto é, abastecer os barcos de água doce. Lembremos que, sobretudo a partir de finais do século XVIII, princípios do XIX, os pescadores de Mil Fontes passaram a utilizar esta enseada, esta reentrância, para colocar os seus barcos, os seus botes no verão, para que pudessem pescar sem os problemas de estar constantemente a atravessar a foz, a perigosa barra do rio Mira, e portanto é a água que permite, para o bem e para o mal, toda esta aproximação humana
deste espaço. A enseada do canal é limitada a sul pela Ponta da Vigia, ou Pontal da Vigia, cujo nome se deve ao facto de ali ter estado um vigilante, ou alguns vigilantes, no período em que o corso afligia toda esta costa. Inclusive, a guarda que era ali montada dispunha de uma peça de artilharia, sobretudo para dar sinais, embora também pudesse ser utilizada para tentar atingir alguns inimigos que se aproximassem desta parte da costa, que, como se viu noutros lugares, era uma parte muito perigosa na medida em que os corsários costumavam vir fazer aguada no canal. O pequeno porto de pesca do canal, em Vila Nova de Mil Fontes, foi construído em 1936, num antigo abrigo natural resguardado das Nortadas. No seu molho foi utilizado o betão com cimento Portland, um material então relativamente novo, mas os meios técnicos usados foram assados arcaicos, com recurso à força humana e animal. Já a sua ampliação nos finais do século XX, embora continuando a usar o mesmo material, recorreu ao equipamento mais moderno. Com uma frota dedicada à pesca costeira, o canal é o porto com maior movimento da costa do concelho de Odmira. No princípio do século XIX, terminado já o risco das visitas dos corsários do Norte de África, os pescadores de Vila Nova de Mil Fontes passaram a utilizar uma pequena poça, como eles também diziam, que constituía um abrigo natural que os defendia dos ventos de norte, da nortada, que se fazia durante o verão. É preciso notar que a pesca do mar em Vila Nova de Mil Fontes fazia-se apenas durante o verão, porque no inverno não havia pesca do mar, em geral. E então, nessa altura, os pescadores traziam para aqui os seus botes. Para além de estarem num sítio que, enfim, de águas calmas e defendidas da nortada, eles ficavam livres de outro problema, que era a entrada e saída, as entradas e saídas na barra do Rio Mira, porque a barra do Rio Mira, em Vila Nova de Mil Fontes, sempre foi uma barra instável e perigosa, mesmo no verão. Portanto, estas duas circunstâncias fizeram com que os pescadores passassem a utilizar aqui este pequeno abrigo, que inicialmente era um abrigo natural, não tinha qualquer obra. No princípio do século XX começou a haver pedidos, algumas ideias para que se fizesse efetivamente aqui um verdadeiro porto. E nos anos 30 do século XX, na década de 1930, efetivamente foi construído aqui este porto, que na altura era bastante mais pequeno. Era um porto constituído por uma muralha em betão e cascalho, portanto em cimento e cascalho, que aproveitava uma rocha designada por palheirão de dentro como pontal. E neste pequeno porto os pescadores passaram a ter melhores condições. A ligação desta muralha, deste molhe à terra, era feita por uma espécie de passadiço também em betão e portanto era este o aspecto que tinha o
o porto de Vila Nova de Mil Fontes. Na década, claro que era um porto, mesmo nessa altura, quando chegavam as tempestades de inverno, era um porto que se tornava muito instável. A rebentação penetrava no interior e os pescadores tinham que recolher os botes e colocá-los em terra. Há até aqui um passadiço, uma rampa que os pescadores utilizavam para colocar os seus botes em terra, e se não os tivessem já levado para o interior do Rio Mira, para o estuário do Rio Mira, eles encalhávamos, colocávamos em terra a salvo da rebentação. Portanto, era este pequeno porto que serviu Vila Nova de Mil Fontes até à década de 80. Na década de 80, o porto teve algumas obras sucessivas que o ampliaram e até aprofundaram. Houve mesmo um corte para tentarem alargar a entrada do porto, um corte no Palheirão de dentro, e portanto houve significativas alterações neste porto que conduziram àquilo que ele é hoje.